Pois bem, eu estava então propondo uma analogia entre, uma comparação, né, entre as categorias de sujeito suposto saber, que é uma categoria lacaniana utilizada pela Lélia Gonzalez nesse texto, e a categoria de tutor, utilizada por Kant na resposta à pergunta que é o esclarecimento, e a categoria de infante, aqui do Lacan, utilizado pela Lélia Gonzalez, com a categoria lá do menor intelectualmente, utilizado pelo Kant, certo? Só que tem uma diferença fundamental, e isso é muito importante. Para o Kant, ele diz isso literalmente nesse texto, o responsável pela minoridade intelectual é o próprio menor intelectualmente. Quer dizer, cada um é responsável por alcançar o esclarecimento, por alcançar a maioridade intelectual, por se livrar das tutorias. Aqui no texto da Lélia Gonzalez, ela está utilizando uma categoria lacaniana, que é uma categoria psíquica, né, para falar de uma certa estrutura psíquica, mas pensando em como isso se refere a uma estrutura social, como essa estrutura social tem uma repercussão na estrutura psíquica. E aí, para isso, ela está se apoiando no Frantz Fanon e no Alberto Memmi, né, que analisam a estrutura psíquica da sociedade racializada, racista, né, como que isso gera uma mentalidade de colonizado e colonizador que estão associados a essa ideia, né, de alguém que tem um saber e que fala por os outros, que não tem saber, né, supostamente, e que, portanto, não podem falar em seu próprio nome. Tem que estar tutoriados por esses que supostamente sabem. Chamar atenção para essa categoria do sujeito suposto saber, né? Supostamente a mãe, o pai, o psicanalista, o professor, o padre, o governante. Essa categoria, na própria formulação do termo, né, da expressão pelo Lacan, ele põe esse suposto saber aí, né? Então, aí a gente pode pensar lá na Grécia Antiga de Sócrates, o Sócrates como esse que questionou os supostos sábios da sua comunidade, da sua sociedade, e por conta desse questionamento, dessa crítica, ele foi condenado à morte. De certa maneira, ele denunciou a fragilidade dessa posição do suposto saber. Essa denúncia à fragilidade dessa posição, ainda mais, né, quando essa posição está assentada numa cultura, numa sociedade racializada e numa sociedade em que materialmente é constituída por essa segregação racial, social, então isso é ainda mais perigoso, né, e ao mesmo tempo revolucionário. Colocar em questão esse suposto saber, colocar em questão a impossibilidade de uma voz própria desse que ocupa o lugar do infante ou do menor. Isso é muito revolucionário, mas isso não é a responsabilidade apenas de quem é tutoriado, de quem é colocado nesse lugar de infante, né? E aí eu acho que está a questão, porque o Kant vai dizer, né, que a menoridade é responsabilidade daquele que é menor, que se ele não alcança o esclarecimento, é por sua própria culpa, né? Ele não atinge a maioridade intelectual por sua própria culpa. Aqui a gente vê que não, né? Que há uma estrutura social, há condições materiais que mantém essa separação entre tutores e menores, ou entre sujeitos super saber e infantes, né? Entre colonizadores e colonizados. E aí transformar
essa estrutura é também uma tarefa social, não é uma tarefa só individual, não é uma tarefa só racional, é uma tarefa de transformação das estruturas sociais. Por isso é tão importante o trabalho de encontrar outros em mesma situação. É por isso tão importante o trabalho coletivo, o trabalho dos movimentos sociais, o trabalho do movimento negro, o trabalho do movimento indígena. Porque só assim é que se pode romper com essa estrutura que mantém as pessoas em minoridade. Lá no Kant ele vai dizer que há um papel fundamental do espaço público de discussão, né, da possibilidade do uso da razão pública. O uso da razão pública é esse uso da razão livre, né, autônoma, em que você pode dizer o que você pensa a partir de si mesmo, para que haja o esclarecimento. E parece que também aqui, né, é esse o movimento, quando as pessoas se juntam, as pessoas que sofrem uma opressão, para debaterem, para falarem sobre essa opressão, para denunciarem essa opressão, para falarem a partir do seu ponto de vista, da sua perspectiva, para serem autoras e autores da própria história, é disso que se trata, né? Desse movimento, desse espaço público. Então, isso tem uma importância enorme, né? Então, aí, acho que é isso que está aqui presente nesse texto. A crítica a esse sujeito suposto saber, a essa estrutura colonial, e a possibilidade de contar a própria história, né? de uma autonomia de se dizer, de refletir, né? De falar sobre seus próprios desejos, sobre seus próprios pensamentos. Aí depois ela vai falar assim, nesse sentido, o eurocentrismo, essa centralidade na história, no saber, na teoria, na fala, no discurso europeu, né? E seu efeito neocolonialista, né, o fato de que a gente se remete, mesmo nos discursos progressistas, às teorias europeias, às teorias norte-americanas, né, isso é um neocolonialismo, segundo a Lélia Gonzalez, são formas alienadas de uma teoria, de uma prática que se percebem como libertadoras, né? Então, o discurso progressista, quando ele só olha para esse suposto saber branco, europeu, norte-americano, ou mesmo negro, mas norte-americano, por exemplo, apenas, né, que é o que a Angela Davis denuncia na fala dela, quando ela fala da Lélia Gonzalez, ele ainda está dentro dessa estrutura neocolonialista. E, portanto, romper com isso significa buscar o espaço comum das culturas oprimidas para que possam falar, né? Esse espaço comum das culturas latino-americanas e das culturas africanas, sobretudo.